Se pegar até 2016, a gente não ouvia falar nada de investimento, né? Assim, era poupança. Eu lembro até que tinha uma propaganda em 2016, né? Com esse dinheiro que você recebeu, em 5 anos o seu dinheiro dobra se investido na poupança. Era isso que o brasileiro tinha acesso, poupança. Nem sabia o que era um CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, sabia nada, né? Não sabia nada. Então, o que mudou para hoje a gente falar tanto, ter tanto influenciador, né? Não foram os influenciadores que mudaram, né? Foi o cenário que mudou para propiciar que o marketing digital, ou seja, esse marketing que você vê no YouTube, que você vê no Instagram, né? Ele puxasse a sua atenção, atraísse aí o seu interesse para finanças, né? E o primeiro grande motivo foi a inflação, né? Só que aqui eu vou dividir em 3 etapas. A primeira etapa, ela se dá antes de 1994, eu vou explicar o porquê. Antes disso, né, em 1994, a gente teve o Plano Real. Não vou me adentrar, mas em resumo, a gente vivia um período de hiperinflação. E a hiperinflação versus a preferência temporal é o que impedia da gente pensar a longo prazo. O que é preferência temporal? Que apesar do nome é algo muito simples, né? É a preferência daquilo que você vai pegar, daquilo que você pode ter no futuro em comparação ao que você tem, ao que você pode ter hoje. Então, por exemplo, se eu vir aqui para você e falo, você pode ter, eu posso te dar R$10 agora, ou eu posso te dar R$20 daqui 10 anos. Você olha assim para mim e você pensa, daqui 10 anos não sei nem se eu tô vivo, não sei nem se você tá vivo, não sei nem se a gente vai continuar se falando, então eu prefiro os R$10 hoje, né? Essa é a preferência temporal, coisas de curto prazo, você vai preferir agora do que algo muito incerto no futuro, ainda que seja mais vantajoso no futuro, ainda que você tenha mais benefícios no longo prazo, né? Então, a hiperinflação, o que acontecia? Você chegava, por exemplo, aqui, a inflação recorde de 1993 foi de 2.708%. Então, um biscoito ou bolacha, para quem preferir, tanto faz para mim, no dia 1 de janeiro de 1993 valia R$10. O mesmo biscoito ou bolacha, dia 31 de 12 de 1993, valia R$270. Não era reais, era outra moeda, tá? Mas é isso que a hiperinflação fazia. Então, o dinheiro que você tinha hoje, quanto mais rápido você gastasse, melhor. Porque amanhã ele já valia menos. Aquela bolacha que estava R$10, amanhã talvez ela valesse 11. E os R$10 que você tinha em moeda aqui segurando na mão, você não conseguia mais comprar aquela bolacha. Então, o ser humano, ele sempre, principalmente brasileiro, tá? Isso é mundial. O ser humano, ele sempre prefere algo a curto prazo, né? Aquele punch imediato mesmo e usufruir de alguma coisa imediatamente. Mas, em especial brasileiro, porque ele já passou por um episódio de hiperinflação. Então, a gente criou essa preferência imediatista. Esse foi o primeiro grande impacto. Ele ainda surte efeito na nossa geração e deve continuar surgindo efeito pelas próximas décadas, tá? O segundo grande impacto, né, é que depois veio o Plano Real. Ele resolveu, assim, ele melhorou as coisas, mas não resolveu. Então, aqui eu vou citar que a gente saiu de uma hiperinflação para uma inflação, né? Uma inflação versus a preferência temporal. Se antes eu pegava lá os R$10, eu sabia que amanhã esses R$10 valiam R$7, apesar de nominalmente eu ter esses R$10 na mão, agora eu tenho R$10 e amanhã ele vale R$9,80. Ele continua valendo menos, mas já não é um negócio assim espantoso, né? É um negócio mais fácil de você organizar, né? Então, a grosso modo, isso é importante que a gente já vá pegando, tá? A grosso modo, a taxa de juros segue a inflação. A aula 3, né, a próxima aula que a gente tiver, ela vai ser especificamente técnica. Eu até cheguei a pensar em trazer ela antes dessa segunda, mas eu achei que ia ficar muito maçante.
Ela vai ser técnica de uma forma fácil, uma forma compreensível, didática, não se preocupa quanto a isso, tá? Mas são alguns termos que é importante você entender. Algumas coisas que falam, soltam no Jornal Nacional, na mídia e tudo mais, que é importante você saber, né? Que é importante você conhecer. É sobre isso que a gente vai falar na aula 3, tá? Por exemplo, taxa de juros, né? Copom, inflação, tal, IPCA, alguns índices aí que é legal a gente entender, tá? Mas, a grosso modo aqui, para a gente poder dar andamento nessa aula 2, a taxa de juros segue a inflação. A taxa de juros é aquela que vocês ficam vendo lá nos sites de notícia, no Jornal Nacional, no Infomoney da vida, toda hora. O Copom eleva a taxa de juros, Brasil reduz a taxa de juros, menor taxa de juros do mundo. Ou quando eles mudam a taxa de juros, você abre o YouTube, né? Você vai ver pelo menos umas 10 capas de vídeo, né? Que são chamadas de thumbnail. 10 capas de vídeo, alguém assim... taxa Selic aumentar em 1%. O que fazer agora, né? Vocês vão ver umas 10 assim, ó. E tem que fazer essa cara, porque se não fizer essa cara, o YouTube ele não aceita o vídeo, né? É brincadeira, obviamente, né? É que toda vez que aumentam a taxa Selic ou diminuem, aí tem sempre, né? Todo mundo faz aquele mesmo vídeo. E agora, né? Tem sempre isso, mas tudo bem. Aí, e o que é essa taxa de juros, né? Eu não vou me adentrar, vou deixar para a aula 3, mas é o seguinte, se a taxa de juros ela segue a inflação, isso no longo prazo, só para você ter uma ideia, hoje a inflação ela está aproximadamente em 9% no Brasil e a taxa de juros ela está em aproximadamente 5,5%. Amanhã tem novidades, por sinal, esse vídeo já pode ficar um pouco desatualizado em termos de números, mas o importante é o conceito, né? A inflação foi lá no alto, a taxa de juros ela tende a buscar. A inflação foi lá 10%, a taxa de juros ela vai buscar esses 10%. Só que acontecem reuniões periódicas, né, para revisar essa taxa de juros. Pode ser que no meio do caminho a inflação ela suba muito, a taxa de juros tem um pequeno delay até chegar lá, tá? Mas olha aqui para você ter uma ideia, né? Essa taxa de juros aqui é de 2003, né? São as reuniões do Copom. Então, você vê que tinha 26,5% de taxa de juros em 2003. O que significa isso, Rodrigo? Significa que eu pegava meu dinheirinho, eu jogava numa aplicação com zero risco, assim, uma aplicação que não teria nenhum menor problema, com garantia de retorno do dinheiro, e ela rendia 26,5%. Então, só para te dar uma ideia de grandeza, o cara que tinha R$1 milhão, e a gente tem muito milionário no Brasil, né? O cara que tinha R$1 milhão e ele deixava isso investido a zero risco, praticamente, né? Não existe zero risco, tá? Fica claro, não existe zero, né? Tudo tem risco, tudo tem algum risco, mas praticamente sem risco, entenda o conceito aqui, né? A 25% ao ano, esse cara fazia R$250 mil de renda ao ano. Ele ganhava quase R$21 mil por mês, sem fazer nada. Então, o Brasil era o país dos rentistas. O cara que tivesse dinheiro, ele não se sentia motivado a abrir um negócio. Por quê? Porque negócio é arriscado. Ele não se sentia motivado a investir em ações. Por quê? Porque ações têm risco, você está investindo em empresas. Ele não se sentia motivado a nada, né? Para que eu vou assumir risco se eu posso ganhar 25% ao ano? É só eu juntar uma bolada e deixar rendendo. Pronto, eu posso parar de trabalhar, eu posso ir para qualquer lugar, 21 mil reais caindo todo mês na minha conta. Plano perfeito, não tem erro, né? Não culpe o milionário, é importante dizer isso, não culpe o milionário. Como é que é a frase? Não culpe o jogador, culpe o jogo, né? O jogo permitia o cara fazer isso. Se você tivesse 1 milhão, se você tivesse 10 milhões, você também não ia trabalhar. 10 milhões fazendo 2,5 milhões por ano. Pra que você ia assumir risco? Você estava feliz, estava de boa com 10 milhões, nunca mais ia trabalhar. Brasil, país dos rentistas, mas a grande virada do jogo, a gente já falou aqui da preferência temporal, da inflação, né? Mas a grande virada do jogo, para a gente começar a falar mais sobre investimento e a necessidade disso, é que acabou o rentista. Por quê? Porque essa taxa de juros que estava lá nas alturas de 25%, ou seja, uma aplicação com baixo risco pagando 25% ao ano, ela caiu para o patamar aqui de 2%.
ela caiu para 2% aproximadamente. E quanto que aquele mesmo cara que tinha 1 milhão ele está fazendo agora? Ele está fazendo 20 mil de renda ao ano, R$ 1.667. Ele fazia 21 mil reais por mês, agora ele faz 1.667 ao ano. Ou seja, se aquela aplicação que era sem risco, que eu podia deixar meu dinheirinho lá rendendo numa boa, agora não paga mais, eu vou ser obrigado a tomar mais risco. Eu me sinto obrigado a pegar o meu dinheiro e fazer alguma coisa. Eu vou ter que abrir um negócio, eu vou investir em ações, eu vou investir em startup, eu vou investir num fundo, eu vou ter que mexer esse dinheiro, porque eu não me sustento mais somente com a renda de um ativo que não tem risco. Então esse é o principal cenário que mudou no Brasil para fazer todas as pessoas enxergarem investimentos em bolsa, especialmente em bolsa de valores, em fundos imobiliários e outros ativos, porque antes não existia nenhum motivador para entrar na bolsa de valores. Era muito fácil ganhar dinheiro sem risco.